Fala galerinha, mais uma videoaula aí para o nosso canal. A aula que está sendo mostrada para vocês é um conteúdo para os alunos do 6º e 7º ano, tá certo? A nossa aula tem como tema expressões algébricas. Para quem não sabe, as expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letra, número e as operações, tá certo? Mas antes de começar essa aula, inscreva no canal do professor Maxwell, assine, aperte o sininho para receber notificações e para poder estar colocando aulas com frequência para vocês, tá certo? Particularmente essa aula aqui é uma aula de confinamento social. Os alunos da escola do Colégio Militar, do 3º Colégio da Polícia Militar aqui do Amazonas, está tendo essa aula para poder estar dando continuidade ao conhecimento básico de que eles precisam para adquirir, né, o aproveitamento desse ano, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Para quem não lembra as expressões algébricas, eu lembro assim que os alunos do ensino fundamental 1, terceira, quarta série, eu acho que deve lembrar que tinha algumas expressões algébricas, mas escritas desta maneira. Eu vou colocar bem aqui para vocês perceberem, ó. Esse tipo de atividade aqui, lá no ensino primário, diz que eu tenho 3 cerejinhas, mais 2 é igual a 5. Subentendendo-se que a variável ou a expressão que eu não sei seria representada por alguma coisa. Nesse caso aqui seria representada por uma frutinha, ou muitas vezes casa, bicicleta, essas coisas todas. Então as expressões algébricas, elas já são conteúdos matemáticos, já primeiro ano, alfabetização, segundo ano e assim por diante. Só que agora nós iremos aprofundar bem esse conteúdo, tá certo? Então observe bem. São expressões matemáticas que apresentam letra. As letras são X, Y, Z, T, ou seja, são letras do alfabeto, do nosso alfabeto, não é isso? Os números, nesse caso aqui o 2, o 3 e o 5, mas pode ser 2 positivo, pode ser negativo, pode ser forma de fração, pode ser número decimal, ou seja, os números serão representados no conjunto dos números reais, inclusivamente colocando aqui para os alunos do 7º ano apenas 3 conjuntos. E as operações que nós já temos trabalhado com vocês aí, soma, multiplicação e divisão, ok? Beleza. Letras são chamadas de variáveis ou incógnitas. Os números podem ser qualquer um do conjunto dos naturais, são os números positivos, dos inteiros, que são os números positivo e negativo, e os racionais, que são escritos em forma de fração, ou números decimais, ou até dígitos periódicos. As operações são soma, subtração, multiplicação e divisão por enquanto. A linguagem que nós usaremos nesse tipo de aula são duas: a usual e a matemática, ok? A linguagem usual, eu coloquei por exemplo, dobro de um número. A linguagem usual, geralmente quando nós não conhecemos certos valores, você pode ter várias linguagens aí. O triplo de um número, quádruplo de um número, a metade de um número somado com outro valor. Essas são linguagens usuais que você tem como uma incógnita para resolver. Já na linguagem matemática, eu posso descrever o dobro de um número. Na matemática, eu posso dizer que é 2 vezes um número que eu não sei, ou seja, 2x, 2y, 3, sei lá, 2t, a letra fica a critério do cliente. Se eu fosse colocar o triplo de um número, significa que esse número foi multiplicado 3 vezes. Então, numa linguagem matemática, eu teria 3x. Eu coloquei um exemplo bacana aqui para vocês, ó. Triplo de um número, mais 3. Isso aqui é chamada de linguagem usual. Na linguagem matemática, como é que ficaria? Na linguagem matemática, eu teria como resolução uma expressão algébrica.
o triplo de um número. Se você não conhece esse número, você chama ele de x. Então ficaria 3x mais 3. O triplo de um número, 3x mais 3. Isso aqui é igual. Isso aqui então é uma expressão algébrica, onde eu tenho seus elementos que são chamados de monômios. Isso aqui são os termos. Isso aqui é o termo nominal, isso aqui é 3x mais 3. Esse termo, ele depende da variável x, e esse termo ele não depende, é chamado de termo independente. Outro exemplo de usual, soma de dois números. Você conhece esses dois números? Se esses dois números vocês não conhecem, então você pode chamar esses números por qualquer letra. Então eu posso reescrever que um número mais um outro número. Como eu não sei qual é, como não tem uma outra condição, esses números podem ser iguais ou diferentes. Se ele fosse iguais, então teria aqui uma linguagem usual. A soma de dois números iguais, então x mais x. A soma de dois números diferentes, ou que eu não conheço, x mais y, os números são diferentes, ok? Beleza, então vamos lá. Nesse mesmo conteúdo, nós temos também um conteúdo chamado de expressões algébricas equivalentes. É como se fosse uma fração. Nós temos frações equivalentes e frações redutíveis. Frações equivalentes é quando você tem uma outra fração igual a ela, só que com uma multiplicidade maior, dobrada, triplicada ou assim por diante. Ou quando você tem uma reduzida, que você simplifica essa fração. Também cabe para as expressões algébricas. Por exemplo, essa expressão algébrica aqui, ela é algébrica porque eu tenho letra e número. Se fosse expressões numéricas, eu só teria número. Como é algébrica, obviamente que eu tenho letra e número. As letras são x e y. Nas expressões algébricas, essas letras não se misturam, tá? Eu só posso juntar as letras quando elas forem idênticas. Beleza, olha só. Uma expressão equivalente a essa é quando eu tenho uma multiplicação por 2. Por exemplo, essa expressão algébrica, ela vale 2x mais 4y. Se eu multiplicar por 2, eu devo multiplicar por 2 todos os dois termos. Então, 2 vezes 2, terei como resposta 4x. E 2 vezes 4, eu terei como resposta 4y. Essa expressão algébrica, ela é idêntica a essa, só que ela é equivalente, ou seja, ela é o dobro dessa. Já divisível por 2, eu devo pegar a equação e dividir todos os termos por 2. Então, divide por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o 1 está aqui. 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, 2y. E observando que o 1 ele é elemento neutro da expressão algébrica, ou seja, muitas vezes ele nem vai aparecer na expressão, mas subentende-se que esse 1 ele sempre vai estar do lado da variável x, ok? Então vamos agora entender mais um pouquinho sobre as expressões algébricas, tá certo? E achar o valor numérico dessa expressão. Um minutinho aí. Bem, alunos, agora conhecendo um pouco mais das expressões, não é isso? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Eu tenho uma expressão algébrica, onde o 2, o 4 e o menos 5 são chamados de coeficientes. O que é o coeficiente? O coeficiente é o número que está do lado da variável que está sendo trabalhada, no caso aqui do lado das letras. E as variáveis aqui, no caso, é x, y e z. Uma coisa importante também é que o 1 ele é elemento neutro das expressões algébricas, ou seja, as variáveis, quando não aparecer número, estará lá o número 1 do lado deles. Por exemplo, 2x, o coeficiente é o 2, a variável é o x. 5y, o coeficiente é o 5, o y é a variável. 8z, 8 é o coeficiente e z é a variável. Quando não aparece nenhum número, subentende-se que aqui existe o número 1
subtende-se que existe o número 1, subtende-se que existe o número 1, ok? E para o nosso último conteúdo desta aula, valor numérico da expressão algébrica. O que é o valor numérico? O valor numérico é substituir a variável ou a variável x, y, z, ou qualquer que seja a letra, por o número que está sendo exposto. Por exemplo, eu tenho essa expressão algébrica. Como eu falei para vocês, ela é uma expressão algébrica porque estou trabalhando letra e número. Se não fosse a expressão algébrica, seria uma expressão numérica. E a expressão numérica ela não apresenta essas letras aqui, tranquilo? Então vamos lá, para você entender de uma maneira bem fácil. Eu quero que você resolva o valor numérico dessa expressão sabendo que o x agora tem valor 2. Como é que eu irei fazer? Eu vou repetir todas as letras e vou substituir a variável x pelo número 2. Então vai ficar assim, ó, 6 vezes x. Mas quem é o x? O x é o 2. Mais 3 vezes x elevado ao quadrado. Mas quem é o x? O x é o 2. Como ele está sendo elevado ao quadrado, então elevado ao quadrado. Isso aqui é igual. Observa-se que agora nas expressões algébricas, eu quero que você observe que o x ele é um símbolo da multiplicação. No caso agora, a multiplicação ela não vai ser mais simbolizada por x. Ela vai ser substituída por um pontinho. Então toda vez que eu tiver uma multiplicação, entre essas duas, esses dois elementos, a letra e o número, eu vou ter um pontinho. Esse pontinho agora vai ser chamado de vezes. E o x, ele vai ser passado, ele vai ser agora chamado de letra x. Tranquilo? Então, olha só, nesse caso aqui o x, ele tem agora um valor que é 2, e aí você multiplica. 6 vezes 2 vai dar 12, mais 3 vezes 2 elevado ao quadrado, vai dar 4. E aí, continua a operação, 12 mais 3 vezes 4, 12. Resposta no final, 12 mais 12 vai dar 24. Ok? Então, o valor numérico para essa expressão foi 24. Ah, entendi. Então, agora eu vou resolver. Professor, quer dizer que o x não é mais vezes. Agora é x. E o valor de x é 3. Legal, entendi. Vou fazer. Então, vamos lá. Aonde for x, você vai substituir por 3. 3 elevado ao quadrado mais 3 vezes 3 mais 4. Oh, legal, então, entendi. 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3 que vai dar 9. Mais 3 vezes 3, 9 mais 4. 9 mais 9 dá 18. Mais 4. E 18 mais 4 dá 22. Então, o valor numérico dessa expressão é 22. Ok, pessoal? Mas antes, eu quero que você lembre da seguinte situação, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma regra básica para resolver as expressões algébricas. Primeiro, nas operações básicas de vocês devem resolver a potência e a raiz das operações. Depois, vocês deverão resolver a multiplicação e a divisão. E por último, vocês deverão resolver a soma e a subtração. Senão, vai estar errado a nossa operação. Observou que eu resolvi primeiro a potência. Depois resolvi primeiro a multiplicação e por último resolvi a soma. Resolvi primeiro a potência e a multiplicação
certo? Porque aqui eu tenho uns termos, dá para resolver. E por último, resolvi a soma, ok? Aos alunos que estão expostos a esta aula, fazer a atividade do capítulo, da página, do capítulo 4, tá certo? E não se esqueçam de dar o seu like nessa aula aí. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, tchau!